minha infância, a gente lembra da Avenida Tamoios, que tinha muitos pés de manga, dava muito a manga gostosa, a espada, a rosinha, né? E todo ano o molecado estava lá firme, pegando manga, chupando manga, né? Coisa de moleque, né? Então tem muitas coisas antigas que a gente tem muita saudade. Era uma vida boa, né? A gente só brincava muito, jogava bola, etc e tal. Apesar que até hoje eu estou jogando futebol, né? Então do tempo da infância a gente tem muitas lembranças, tempo do colégio, dos amigos, da molecada, tudo, né? Das professoras, que até hoje eu me lembro muito das minhas professoras do primário, do curso primário. A primeira professora foi a dona Isilda Amaral Doval. E depois a segunda professora foi a dona Sublime Ignatius, que até hoje ela ainda está morando em Tupã, naquele prédio da Rua Bororós. Depois a terceira professora do terceiro ano foi a professora Maria de Lourdes, que era nora do prefeito Alonso Carvalho Braga. E depois a professora, no quarto ano, a professora dona Rina Pellegrino, que esses anos atrás ela comemorou o centenário, o aniversário, né? E algumas pessoas de Tupã foram lá participar do aniversário dela. E depois, então, no ginasial foram os padres, os professores da gente, né? Vários padres daquela época, padre Motinha, padre Carmelo, padre Antonino de Castro, padre... Enfim, e um monte, Caetano, padre Domingos, Varela, enfim, eram muitos padres. Naquela região, muita gente da região vinha estudar em Tupã, porque naquela época eram poucos os colégios que tinham o ginasial, depois, mais tarde, veio o científico, né? Aí depois veio o normal, assim, bastante curso. E lá pelos anos 70 começou as faculdades em Tupã, né? Então, a gente tem muita lembrança daquela época, inclusive do Souza Leão, que era muito amigo do meu pai e nosso também, né? Então, a gente guarda muita recordação daqueles tempos passados, da época que Tupã em agricultura era o maior progresso da região toda, né? Tupã tinha Sambra, Swift, Anderson Clayton, Matarazzo, Sambra, né? Então tinha grandes indústrias que absorvia toda a produção de Tupã. Então naquela época, caminhões e mais caminhões rodavam na cidade porque tinha muita máquina, inclusive na Rua Aimorés era muita máquina, na Avenida Tamoios mesmo, onde está a Faculdade de Educação Física. Também era a máquina da família Aquiles, onde está lá na outra esquina, tinha do Mizushima, onde está a Caixa Econômica Federal, tinha a máquina dos Cavano, enfim, ali, olha, era máquina de tudo quanto é tipo de produção, de produtos agrícolas, né? De café, amendoim, milho, era demais, né? Em 47 eu vim aqui ao lado com a minha mãe para matricular no grupo, onde é o Hotel Tamoios, mas não encontrei vaga. Daí fui estudar no Dom Bosco, depois estudei no Colégio Buarque Macedo, estudei depois na Faculdade de Ciências Econômicas de Marília, formei-me em 63, depois quando abriu as faculdades em Tupã, me formei na primeira turma da Faculdade de Administração de Tupã, deve ser em 71, sou da primeira turma. Com 15 anos, perdi meu pai. Falecimento dele, precisei deixar de estudar durante o dia para estudar à noite e trabalhar, né? Mas a gente sempre, quando menino, a gente sempre ia ajudava na loja também, ia para o sítio, ia para a fazenda, ia a pé, ia de ônibus,
né? De domingo de manhã a gente pegava o ônibus na rodoviária antiga, onde é o Bradesco, e ia na fazenda, pegava o ônibus às 6 da manhã, quando era 6h30 descia lá no bairro, ali para lá do São Martinho, depois ia a pé até a sede. E à tarde, quando o meu pai terminava todo o serviço, a gente pegava o cavalo, vinha até São Martinho, pegava o ônibus de volta. Agora, quando não terminava, a gente dormia na fazenda, lá na Tuia, e depois de manhã cedo, 3h30 da manhã, 4 horas, saía a pé, vinha para Tupã para poder abrir o comércio às 8 horas da manhã, né? Meus pais chegaram aqui em 1934. Abriu o comércio, fábrica de botina, aqui na Avenida Tamoios, 1250, onde hoje é a Farma Noite, de frente à Casa de Portugal. Depois, em 1944, ele já tinha construído o prédio lá na Avenida Tamoios, na época, de frente à rodoviária. E depois, hoje é o Bradesco. Então, desde 1944 até hoje, nós estamos ali na Tamoios 709 a 711. Muita coisa que a gente passou, teve muita alegria, né? Que naquele tempo infantil, de criança, a gente tinha muita coisas boas que aconteciam, coisas também no esporte, né? A gente assistia muito naquela época o Tupã Futebol Clube, que tinha um time muito bom, né? Veio aqui o Palmeiras, a gente lembra do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, do São Paulo, do Vasco da Gama, né? Aqueles jogadores antigos, famosos como Leone da Silva, Ademir da Guia morou aqui em Tupã, né? Domingos da Guia, que era o pai do Ademir da Guia, ele veio como técnico do Tupã Futebol Clube. E o Ademir era molecão, então ele jogava aqui na várzea. Depois de alguns anos, quando o Domingos da Guia foi embora, o Ademir da Guia foi embora e passou a jogar nos times inferiores do Palmeiras, né? Da molecada. E lá ele surgiu. Então ele tinha um estilo de jogo bastante calmo, lento, e muita gente não gostava, né? Mas assim, o Ademir da Guia foi um grande craque, né? E no interior, naquela época, tinha muitos craques que naquela época os times grandes queriam levar e eles não iam. Caso do Clô do Caran, jogou contra o Palmeiras em 49 na inauguração do estádio municipal, Alonso Carvalho Braga. Ele jogou e o Palmeiras queria levar ele, e ele não quis ir, né? Então tinha vários jogadores que daquele tempo antigo, craque, que os times grandes queriam levar e eles não iam, né? O momento mais triste foi o momento que eu perdi a minha filha, meu genro e meu neto num acidente, né? Porque na vida o normal é os filhos ir enterrando os pais. Agora, quando inverte, o pai ter que enterrar os filhos, olha, eu acho que só quem passou por isso sabe a dor, o quanto é essa dor, né? Então a gente tinha adorava nossos filhos, né? A minha filha era fisioterapeuta do Hospital Sírio-Libanês, o melhor hospital do Brasil. O meu genro era engenheiro da Siemens, né? Meu neto, na época, tinha 7 anos e meio, era muito inteligente. E sobrou no acidente o meu neto, naquela época, ele estava com 3 anos e meio, né? Então, o momento mais triste da vida é a gente perder familiares, principalmente filhos, né? Aí foi uma boa, assim, os amigos vieram trazer muito conforto, né? A religião espírita, por exemplo, veio trazer muito conforto para a gente. Veio, assim, a gente conseguiu muitas explicações, né? Pela evolução dos nossos filhos, que já eram
espíritos bastante evoluídos, adiantados, então já a missão deles na Terra já tinham feito tudo, né? Então a gente hoje estuda, trabalha bastante na parte espiritual, então a gente entende assim que cada um tem o seu dia, né? Para deixar aqui a Terra, né? Então a gente se conforta muito porque eles eram um espírito bastante já evoluído, né? A missão deles aqui já tinha cumprido, né? E eles estão trabalhando muito lá, né? Ajudando muito, né? Já estou com uma idade de 74 anos. 74 anos que eu moro aqui em Tupã, nasci em Tupã, né? Então o futuro da gente, assim, espera é o progresso dos nossos filhos, dos nossos netos, é o que a gente torce bastante, né? Que nem, por exemplo, domingo passado eu fui para São Paulo no aniversário da minha netinha, né? Então hoje a gente tem, o futuro da gente mais é torcendo pela formação dos nossos netos, dos nossos filhos, né? Então, porque a gente eu acho que o que a gente tinha que já fazer aqui, a gente já fez muito, né? A gente participou muito aqui no desenvolvimento da cidade, na nossa juventude, no nosso, né? Participei muito de atividades aqui na nossa cidade, em entidades, em clubes, e a gente procurou sempre, assim, ajudar a cidade, né? Presidente da CIT por 8 gestões, fui presidente do Tupã Beisebol Clube também em várias gestões, fui também fundador e presidente do Sindicato Comércio Varejista de Tupã, fui presidente do Rotary Club, agora estou esquecendo, tem mais coisas que eu andei participando e ajudando muito a nossa cidade, né? Por exemplo, teve época que Tupã, a polícia precisava de veículos e então fizemos campanha, compramos moto. Tupã tinha, assim, precisava também de corpo de bombeiro, também fui nomeado para montar o corpo de bombeiro em Tupã e a gente então, com a colaboração da população, das autoridades, conseguimos montar o corpo de bombeiros em Tupã, que hoje presta um trabalho, um serviço importante para a comunidade, né? Então tem muitas assim coisas que a gente ajudou a cidade. Fomos também aqui do museu, também fomos membro do conselho. Então a gente também da CERT, participamos da CERT também, né? Da diretoria e assim muitas coisas a gente assim participou aqui na nossa cidade, né? Hoje, como a gente já está com uma idade bastante já avançada, então a gente vai deixando a oportunidade para os mais jovens, né? A loja tem 79 anos, né? E a Tupã tem 84 anos, então praticamente quase que meu pai começou junto, né? E eu tive sorte de nascer em Tupã, tenho muitos amigos em Tupã, né? E Tupã é uma cidade muito boa para se viver, para morar, né? Agora, a gente fica imaginando, Tupã tinha muitos japoneses. Até os anos 60, tanto na zona rural como na cidade, no comércio, Tupã tinha muitos japoneses. Eu acredito que naquela época nós tínhamos em Tupã em torno de 20 mil japoneses. Mas acontece que os jovens saem para estudar e não retornam, né? Dá para contar no dedo quantas pessoas retornam para Tupã, daqueles jovens que saíram, né? Então, a gente vai vendo, hoje a colônia japonesa diminuiu bastante o número de residentes em Tupã. Então, a gente fica vendo hoje também o beisebol.
Beisebol, na época que eu fui presidente até o ano 81, tinha várias categorias no beisebol, desde do infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto, veteranos, tudo. Hoje, fiquei sabendo que só tem a categoria de mirim e parece que não tem, acho que quase mais nenhum japonês participando. Judô, a mesma coisa, né? E outras atividades também, que naquele tempo tinha muita atividade, tinha até o Kendo. Kendo era aquela luta de espada com bambu. Sumô também tinha muita participação dos japoneses. Sumô é aquela luta dos japoneses que luta só com aquela faixa na parte de baixo, né, na cintura. Então sempre tinha participação. Muitos japoneses participando dessas coisas. E tênis de mesa, olha, muito. Hoje, eu não sei, diminuiu tanto o número de japoneses em Tupã e os jovens saem para estudar e dificilmente voltam. Então eu acho que de 20 mil japoneses que existiam naquela época, hoje eu acho que não tem 1000. Porque muitos também foram embora para o Japão para trabalhar, né? Então a gente vai vendo que daqui a pouco eu não sei quantos japoneses virão restar aqui em Tupã, né? O comércio em Tupã, a gente, naquela época antiga, na rua, na Aimorés e Avenida Tamoios, eu acredito que 40% era estabelecimento de japoneses, né? E hoje tem até certas profissões que a gente não vê mais nada. Por exemplo, naquele tempo, comércio de bazar, tinha muitos japoneses. Calçados também tinha vários. Ainda restam alguns aqui em Tupã. Peixaria, muitos japoneses. Quitanda, muitos japoneses. Fotógrafo, muitos japoneses. Então, enfim, assim, eu não sei, os japoneses estão diminuindo em Tupã. Até na zona rural existia campeonato de beisebol, porque na zona rural tinha muitos japoneses, né? Só naquela região de Anápolis, naquela época antiga, tinha mais de 70 famílias, né? E por todas essas regiões aqui de Tupã, era grande o número de japoneses. E hoje não tem mais quase ninguém na zona rural. Comércio também, hoje dá para contar nos dedos, né? A gente que mora aqui bastante tempo em Tupã, a gente sempre torce para o desenvolvimento da cidade de Tupã. Então a gente espera que Tupã progrida bastante, que Tupã tenha bastante emprego, muitos empregos, né? E que Tupã se torne, continue assim na Alta Paulista como uma das cidades mais desenvolvidas, né? Então a gente torce para que venham mais indústria e que o comércio também desenvolva bastante, né? E que em todas as outras áreas, na área estudantil, também das faculdades, tudo Tupã desenvolva bastante e que Tupã progrida bastante, né? E que sejam também construídos vários prédios, né, aqui em Tupã, porque Tupã já tem alguns prédios altos em Tupã, né? Edifícios. Então a gente torce para que surjam mais empreendedores aqui na cidade de Tupã. Então a gente que mora aqui em Tupã torce muito para que a cidade desenvolva. Na zona rural, hoje está muita implantação da cana-de-açúcar para fornecimento para a produção do álcool, né? E o gado também, ainda tem muito gado aqui em Tupã, que aqui em Tupã se cria muito, tem muita engorda de bois também, né? E ainda se produz muito amendoim, né? Então a gente torce para que a cidade cresça, desenvolva, né? E que a população de Tupã também seja feliz e desenvolva bastante.